Oi, bom dia! Mais uma manhã linda e abençoada aqui na nossa jornada. Sejam bem-vindos todos, que todas as manhãs estão conosco aqui nos acompanhando, ou de repente não está acompanhando exatamente de manhã, né? Quem sabe o horário que você acompanha já é tarde, etc. Mas saiba que esse vídeo aqui ele vai ao ar todos os dias às 5 horas da manhã. Já está disponível aqui em nosso canal. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua atenção. E você faz um bem a si mesmo, né? E também faz um bem a outros se, quando terminar aqui, você compartilhar, porque temos que dividir o pão. Não foi assim na multiplicação? Jesus entregou o pão para os discípulos e os discípulos à multidão. Então é assim que temos que fazer. E você pode aí no final compartilhar, né? Zap, redes sociais, de outras formas. Que Deus te use para isso, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o seguinte. Algumas vezes parece que é o fim, mas não. Até que Jesus aparece para a gente, né? Como assim, pastor? Eu vou explicar isso para você. A gente está no livro de Atos, capítulo 23, e a gente vai ler a partir do versículo 6, que diz assim, ó. E Paulo, sabendo que uma parte eram de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Lembra que Paulo está perante o sumo sacerdote, tomou tapa na cara, feriram a boca dele. E aí, Paulo, aqui nesse versículo, ele disse que ele, no tocante à ressurreição dos mortos, ele estava sendo julgado. Por que isso? Por qual motivo? Né? E houve dissensão entre fariseus e saduceus. Por qual motivo? Versículo 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Eram céticos, incrédulos, né? Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Os fariseus reconheciam que havia anjo, que havia espírito, que havia ressurreição. Os saduceus não, ou seja, estavam completamente divididos no que diz respeito a essas crenças. Versículo 9. Ó. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, preste atenção, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Se ele teve experiência com Deus, deixa, né? Deixa ele. Ao 10. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, a ira deles estava tão grande ali com relação a Paulo, que o tribuno responsável pela integridade física de Paulo estava com medo que ele fosse despedaçado. Imagina, tá? A coisa estava séria, né? Estava tomando rumos de agressividade, de uma tragédia. Ele estava com medo que ele fosse despedaçado. Mandou-lhe descer a soldadesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Leva ele para a prisão de novo. Leva ele para a fortaleza novamente. Senão vamos fazer uma tragédia com esse homem aqui. E aí olha o que acontece, gente, de extraordinário. O versículo 11 diz o quê? E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Preste atenção aqui, por favor, como isso aqui é tremendo. Paulo não sabia que rumos iriam tomar aquele processo que ele estava vivendo ali em Jerusalém. Então ele está de novo de volta à fortaleza. Com certeza cansado, muito cansado fisicamente. O seu emocional também está muito mexido, né? Abalado. Enfim, ele não sabia o que é que viria pela frente. Ontem, no sentido bíblico aqui do texto, ele ia ser despedaçado e morto por aqueles homens furiosos. Agora ele está guardado na fortaleza e não sabe o que as autoridades vão decidir. Aí acontece algo extraordinário, sobrenatural. Cristo apresenta-se para Paulo uma visão espiritual da glória do Senhor Jesus. Não sei se ao lado da cama,
se é que Paulo tinha cama, algum lugar ali ele deitava, mas Cristo aparece para ele e diz assim: Paulo, tem ânimo. Ele pediu que Paulo tivesse ânimo. O servo, a serva de Deus precisa de ânimo. E você vê que Jesus não injeta ânimo nele, ele pede para ele ter ânimo, pede para ele reagir. É o que você tem que fazer. Claro que todos nós, eu acredito, que crê no Senhor, como seria deslumbrante uma experiência como essa. Mas não espere ânimo somente se você tiver uma experiência como essa, porque não vamos ter. Só se Deus assim quisesse. Mas foi concedido a Paulo porque a missão dele nem se compara ao líder mais ocupado, ao líder mais atarefado dessa nossa geração. Nem se compara a missão de Paulo com a de qualquer um destes. Então foi-lhe necessário, Deus assim o fez. Mas o Senhor pediu ânimo para ele. Então Deus quer que você tenha ânimo, e ânimo parte de você reagir, você decidir isso dentro de você, você virar a chave. Na nossa vida existem momentos que nós temos sim que virar a chave. É como se você entrasse dentro do carro e para ele te levar para algum lugar, você tem que virar a chave e ligar o motor, fazer o carro funcionar. E aí os outros recursos você já sabe. Mas sem o carro funcionar, você pode usar pedal, apertar acelerador, passar marcha, tirar freio de mão, não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que virar a chave e ligar o carro. Assim é o ânimo. Você tem que parar para pensar, analisar, fazer um exame, um autoexame e chegar a uma seguinte conclusão: se eu ficar desanimado ou depressivo, nada vai dar certo. Eu não vou conseguir ser feliz, não vou conseguir fazer outras pessoas felizes, não vou conseguir alcançar meus objetivos, então eu tenho que ter ânimo. Então vire a chave e vai lutar, vai para cima. E aí ele diz: tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Preste atenção. Há um ano atrás, aqui nesses fatos bíblicos, um ano antes, Paulo tinha estado em Roma. Estabeleceu ali uma igreja, já existia um povo de Deus convertido ali, fazendo a obra de Deus. Então já havia uma igreja estabelecida em Roma. Paulo, diante do que ele vinha vivendo, nem imaginava que ele voltaria para lá. Apesar de haver esse desejo no coração dele, mas ele nem imaginava que voltaria para lá. Mas Jesus aparece para ele e diz: você ainda vai testificar de mim em Roma. Paulo, o que eu tenho contigo ainda não acabou. Então, algumas vezes, escute bem isso, por favor, preste atenção. Algumas vezes na vida nós pensamos que algo é o fim, que algo que a gente está vivendo está colocando um ponto final em nossos projetos, família, casamento, ministério, vida espiritual, empreendimento, projetos sociais, seja lá o que for. Então, às vezes, algo que a gente está vivendo parece que aquilo está colocando um ponto final em todos os nossos sonhos, em tudo aquilo que Deus pôs no nosso coração. Mas Jesus Cristo vem e diz para você: tenha ânimo, porque ainda não terminei contigo. Eu ainda tenho muita coisa para fazer em sua vida e através de sua vida. Gente, ainda existiam muitas almas a serem alcançadas por Paulo. E aquele encontro com Cristo foi reconfortante para ele. Por quê? Porque Paulo, com aquela experiência, ele fortaleceu mais ainda a sua fé, entendendo que o Senhor Jesus estava com ele, ainda que ele não o visse. Porque nesta ocasião ele teve essa experiência. Mas ele foi só uma prova mais contundente que Cristo estava com ele. E o que eu quero aqui ser voz de Deus para você é isso. É dizer que Cristo está com você. Ainda que você não veja, mas você o sente. Ele está contigo. O Espírito Santo que habita dentro de você testifica isso. Então tenha ânimo. Tenha ânimo para lutar por sua família. Tenha ânimo para lutar por seu casamento, por seus filhos que estão perdidos. Tenha ânimo para trabalhar e ser o provedor da sua casa, da sua família. Levante a cabeça e vai para a luta. Faz isso, vai para a luta, não desista não. Tenha ânimo, porque o que Deus tem contigo ainda não terminou. E quando você vira a chave e você se anima, o que você passa a viver com Deus é ainda mais extraordinário do que tudo que você já viveu. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Muito mais além do que você pede, pensa ou imagina. Vai acontecer na tua história.
Tenha ânimo em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração com você antes de nós encerrarmos aqui, mas eu queria fazer um pedido. Por favor, pelo amor que você tem a Deus e a vidas, terminou aqui, envie esse vídeo para pelo menos, eu vou jogar lá embaixo, 5 pessoas. Cumpra esse papel. Mas deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Não vai deixar isso para depois não. Assim que terminar o vídeo aqui, você se compromete, porque se você deixar para depois, vai passar e vidas que estão precisando ouvir isso aqui vão ficar sem, porque você esquece. Então terminou aqui, é rápido, vai no Zap, envia lá um link para 5 pessoas, no mínimo, você pode enviar para mais, para grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, mas pelo menos para 5. Muitas pessoas estão precisando ouvir isso para não fazer uma besteira com a sua história. Vamos falar com Deus? Santo Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais uma manhã aqui na jornada, e o Senhor tem muito falado ao nosso coração. E realmente, às vezes nós pensamos que é o fim. Às vezes nós pensamos que algo que estamos vivendo está sendo colocado um ponto final. Aí o Senhor vem e diz, tenha ânimo, eu ainda não terminei com você. Ainda existem coisas que eu quero fazer na tua vida, e é isso que o Senhor está liberando hoje, Deus, para essas pessoas. Ai, como eu te glorifico. Eu sinto a tua presença, Deus, nessa palavra e te peço, em nome de Jesus, fortalece essas pessoas. Sim, Senhor, fortalece essas pessoas para que elas possam viver uma vida plena na tua presença, Pai, e possam cumprir aquilo que o Senhor tem para cada uma delas. Assim eu oro e creio e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Muito obrigado por sua atenção. Não esquece de contribuir aqui com o nosso canal, deixando o seu like. E lembrando sempre, hein? A jornada continua.